Boa tarde, turma. Hoje, na aula de Biologia da Conservação, eu, Lívia Freitas, vou apresentar o artigo Aplicando a Ciência às Necessidades Urgentes de Conservação dos Pinguins, da revista Conservation Biology, publicada em 2019, escrito por colaboradores. Na introdução do artigo, os autores explicam que destas 18 espécies reconhecidas de pinguins estão ameaçadas de acordo com a IUCN, que é a União Internacional para a Conservação da Natureza. E isso torna os pinguins o grupo de aves marinhas mais ameaçados depois dos albatrozes e dos pétreis. A primeira tabela a seguir ela mostra algumas informações dessas espécies de pinguins, no período entre 2012 e 2018, avaliando a tendência populacional, os locais de reprodução e a busca por alimento, e o registro de não procriação. Notem que as espécies em asteriscos são as que são de maior preocupação e que necessitam de uma conservação imediata. E isso foi decidido pelos especialistas de pinguins na IUCN e na IUCN-SSC, que é a Comissão de Sobrevivência de Espécies da União Internacional para a Conservação da Natureza, na qual necessitam de um alto nível de rigor científico em relação à conservação de espécies, principalmente através de um workshop que eles realizaram para decidir como farão essa conservação dos pinguins. O objetivo deste artigo é promover ações de conservação dos pinguins através de discussões intensivas e processos de classificação estrutural. Os métodos utilizados foram revisões bibliográficas para identificar as necessidades de conservação e pesquisa em temas amplos, principalmente microplásticos e poluição marinha, na qual eles chegaram a 9 prioridades de conservação e 12 prioridades de pesquisa. Eles também fizeram classificações por pares para priorizar essas necessidades, no qual eles elegeram qual a necessidade era de maior prioridade, calculando essas pontuações, então dividiram esse número de votos para cada prioridade pelo número total de votos, na qual eles decidiram quais as espécies que eram as de maior prioridade. Esta próxima tabela, ela mostra a divisão entre as necessidades de pesquisa e as necessidades de conservação, no qual as ameaças que tinham classificação mais alta foram as que tiveram mais votos e foram consideradas relevantes para pesquisar as espécies de pinguins. É importante explicar também que as espécies que tinham maior necessidade de conservação e pesquisa, elas podem provavelmente não ser essas espécies de preocupação de conservação imediata, porque eles analisaram quais eram as espécies mais prioritárias de conservação através do declínio populacional rápido e do alcance geográfico extremamente limitado. Então, eles chegaram a 3 espécies que eram de maior preocupação na questão de conservação da espécie, que é o pinguim africano, o pinguim de Galápagos e o pinguim de olho amarelo. Agora eu vou explicar um pouco sobre as espécies que estão em maior prioridade de conservação. O pinguim africano, Speniscus demersus, tem a população de aproximadamente 21 mil pares, que é um número muito menor do que o original entre os anos 1900, que tinha população de mais ou menos 1,5 milhão. O declínio dessa população é causado principalmente por redução da disponibilidade de alimento, que está ligada às mudanças climáticas e à pesca, o despejo de petróleo, abastecimento de navios, predação por focas e predadores terrestres. E foi feita uma abordagem baseada em ecossistemas para o manejo de pesca com o objetivo de garantir alimento suficiente para os pinguins africanos que estão em pouca quantidade. Só que a rede de áreas protegidas marinhas foi recentemente expandida, no qual isso inclui algumas colônias de reprodução, mas que não fornece a proteção necessária em todas as suas fases da vida. O pinguim de Galápagos é uma espécie mais rara porque está restrita às Ilhas Galápagos no Equador. E a sua população tem um tamanho desconhecido porque está em constante variabilidade e às vezes são muito baixas. Então ainda não conseguiram descobrir um número exato populacional. E eles não se reproduzem quando há escassez de alimento. Então por isso eles ficam a maior parte do tempo no mar. E quando eles se reproduzem, eles ficam escondidos em ninhos de lava. E eles também apresentam uma sensibilidade da população à variabilidade ambiental. Por isso, afirmam que ações devem ser tomadas para protegê-lo, mesmo que com a ausência de conhecimento científico completo. Também é preciso melhorar e cumprir a gestão da pesca, que é crucial para garantir a disponibilidade de alimentos. As principais ameaças são o El Niño,
que está se tornando mais frequente, e isso aumenta a mortalidade dos adultos e dos jovens, causando uma falha reprodutiva, além de erosão dos locais de nidificação existentes e os predadores invasores. E isso vai limitar a reprodução bem-sucedida e a recuperação da população. E algumas formas de beneficiar a população reprodutora é remover esses predadores invasores e construir criadouros livres de predadores. O pinguim de olho amarelo, o Megadiptes antipodes, tem a população em aproximadamente 1.700 e atualmente está em uma queda acentuada causada provavelmente pelos predadores introduzidos, as doenças adquiridas em contato com o ser humano através do turismo, as mudanças ambientais e a pesca. Com o aumento do turismo, aumentou o estresse dos pinguins e reduziu sua produtividade, o que pode contribuir para o surto de doenças. E eles estão distribuídos em 2 unidades. Menos de 40% da espécie habita a ilha do sul da Nova Zelândia e mais de 60% nas ilhas subantárticas de Campbell e Auckland. Nas áreas de reprodução das ilhas subantárticas, ainda faltam muitas pesquisas da tamanho e as tendências populacionais. E a maior prioridade para essa espécie é o planejamento de um desenvolvimento espacial marinho eficaz e um planejamento turístico. Com a análise dos dados, os autores dividiram as necessidades em conservação e necessidades de pesquisas, no qual as necessidades de pesquisas que foram mais bem classificadas são o monitoramento populacional contínuo, principalmente através de taxas demográficas e tendências populacionais, e a melhor compreensão das condições e mudanças ambientais, além das prioridades de pesquisa para ameaças emergentes ou crescentes, como por exemplo a vigilância de doenças, que ocorre principalmente nas pequenas populações de pinguins que entram em contato regularmente com os seres humanos pelo turismo, e pela disseminação das bactérias entéricas zoonóticas. Essas doenças são mais preocupantes para as espécies de pinguins de olho amarelo e os pinguins africanos. E ainda existem outras ameaças que são muito subestimadas, que necessitam urgentemente de pesquisas mais aprofundadas, que são os impactos da captura acidental, a ingestão de plásticos e as espécies invasoras. Na imagem a seguir, é observado o corpo de um pinguim e ao lado o extrato de uma máscara que foi retirada do seu estômago. Ou seja, é essencial aprofundar os estudos sobre os microplásticos relacionados à morte de seres marinhos. A maior prioridade de conservação é a produção e a implantação de planos espaciais marinhos, no qual é uma abordagem prática para o gerenciamento que é baseado em ecossistemas, avaliando todas as suas interações, ao invés de considerar as questões únicas, que são as espécies ou serviços de ecossistemas de forma isolada. No caso dos pinguins, esse processo ele deve identificar as partes interessadas, que são os especialistas em áreas ambientais e os especialistas em pinguins, na qual eles devem ajudar a mapear e resolver os conflitos e incorporar ferramentas convencionais na gestão da pesca, dos encerramentos sazonais da pesca e incluir as rotas migratórias. E algumas necessidades de conservação elas foram restritas a algumas espécies, mas elas são importantes para o conhecimento e a conservação. Como, por exemplo, os pinguins de algumas colônias eles enfrentam altas taxas de predação na terra, ou no mar, que é o caso dos pinguins africanos. E as ameaças elas podem se manifestar de diversas formas, como, por exemplo, reduções associadas ao clima e mudanças na produtividade do oceano, que isso provavelmente afeta todas as espécies, ou o aumento da intensidade do El Niño, que afeta a reprodução e a condição corporal dos pinguins de Galápagos, e eventos de precipitação que causam inundações de tocas, que é no caso dos pinguins africanos também. Como alavancar a ciência para a conservação de pinguins? As colônias de pinguins estão entre as mais pesquisadas entre todas as colônias de reprodução de aves marinhas. E os autores fizeram a seguinte pergunta: por que a ciência nem sempre foi traduzida em conservação efetiva? E com isso, eles listaram algumas melhorias para ajudar nessas pesquisas. Entre elas são o financiamento para estudos de longo prazo, porque devemos entender que os pinguins requerem um conjunto de dados de longo prazo. Mas isso é muito raro, porque frequentemente os estudos são liderados por especialistas que trabalham de forma independente. E as instituições governamentais elas devem se esforçar para manter essas pesquisas de longo prazo, que vai além de rastrear a abundância das espécies e o monitoramento dos processos ecológicos. Outra coisa importante é estudar os pinguins durante a época de reprodução, que é considerada mais fácil e um processo que é menos caro,
porque 75% das pegadas de pinguins surgem na época da reprodução. E na época em que não estão procriando, isso é marcado por uma mortalidade mais alta do que a estação da reprodução. Isso ocorre principalmente com pinguins africanos e pinguins de Magalhães. Durante a época da não procriação, algumas espécies elas migram vários quilômetros e o conhecimento acaba sendo limitado, que é o caso dos pinguins de Magalhães. E existe pouco conhecimento sobre a fase juvenil dos pinguins, porque às vezes eles se expandem para outras colônias, no qual é uma forma impossível de observar suas colônias natais. Ou eles podem emigrar permanentemente. E o conhecimento da fase juvenil ele é fundamental para a conservação das espécies, porque nessa fase as taxas de sobrevivência elas são mais baixas, e isso pode acelerar o declínio populacional. Os pinguins em regiões nas áreas remotas da Antártica e na costa da Nova Zelândia, ou que habitam em cavernas ou em regiões marinhas, eles são um caso mais complicado de estudos porque nessas fases de vida é necessário uma melhora nos avanços tecnológicos para o estudo das suas colônias remotas. Além disso, é preciso também do manejo adaptativo e a proteção em amplas escalas espaciais e temporais, porque as taxas de crescimento populacional são mais sensíveis a mudanças na mortalidade adulta. Porque a maioria das espécies ela forrageia em grandes áreas que variam entre a época de reprodução e da não reprodução, e às vezes são baseadas em idades. E essas áreas elas podem se estender de forma internacional, então é necessário uma colaboração internacional também no planejamento de espaço. E relacionado ao espaço, tem o fechamento da pesca experimental em torno de algumas colônias de reprodução. Isso foi feito com pinguins africanos, no qual aumentou o sucesso reprodutivo e a condição dos filhotes. Mas existem algumas preocupações com esse método, que são o deslocamento do esforço de pesca e da adequação do desenho experimental espacial. E por último, é preciso melhorar a comunicação da informação científica para os tomadores de decisão, que são, no caso, especialistas. No qual, em muitos casos, esses dados às vezes são insuficientes para a conservação efetiva. E houve vários conflitos entre pesquisadores e os gestores de pesca. Então, foi realizado um workshop de avaliação de população e viabilidade de habitat, no qual isso é essencial para definir as prioridades de pesquisa. Concluindo este artigo, os autores, ao analisarem as necessidades de conservação e pesquisa, eles chegaram às seguintes características na qual não devem ser utilizadas para a abordagem da conservação, que são o financiamento a curto prazo, a proteção espacial em pequena escala e a falta de manejo coordenado internacionalmente eficaz. Porque a preservação de pinguins ela necessita principalmente uma colaboração e compromisso das partes interessadas. E com isso eu faço a seguinte pergunta: na opinião de vocês, quais devem ser as principais técnicas de conservação dos pinguins? Muito obrigado por assistir até agora. E alguém tem alguma dúvida?